Bom dia, nós estamos aqui hoje no Colégio Estadual Serafim França para mais uma entrevista com alunos que passaram pelo colégio e hoje são destaques na sociedade astorguense. Nós convidamos hoje o proprietário da empresa de propaganda e marketing HZ, Haroldo Júnior, que já foi nosso aluno aqui e hoje também é um grande empresário da cidade de Astorga. Conosco, o professor Haroldo Júnior, professor também da Faculdade de Astorga. Professor, bom dia. Bom dia, Márcia, é bom estar com vocês aqui, relembrar o Serafim França, num tempo muito especial da minha vida, Okay, muito marcante. Haroldo, você se lembra exatamente os anos em que você estudou aqui no Colégio Serafim? Eu entrei no Serafim no ano de 1982 e acredito que estudei até 1986. Muito bem, Haroldo. Você poderia falar para nós algumas curiosidades, alguns detalhes? Como era o colégio naquela época em relação à sala de aula, ao recreio? O que você poderia passar para nós desse tempo, dessa época? O Serafim França sempre foi uma referência para o pessoal do meu tempo. Não só porque era a única escola, que naquele tempo era denominada ginásio de quinta ou oitava, mas sim existia toda uma ansiedade da gente ir para o Serafim França. Sair da quarta série logo e ir para o Serafim França. Por quê? Porque geralmente quem estava no Serafim França já estava num nível acima, já era um pré-adolescente, já também já tinha um exercício crítico um pouco mais amplo. E o que nós encontramos no Serafim? Encontramos assim um corpo docente super preparado e voltado já àquele tempo, Márcia, para a questão do mercado de trabalho, para preparar a pessoa para a cidadania e para ser um ótimo profissional. A questão bem diferente de hoje, a questão assim, dos intervalos do Serafim França. Existia uma interação muito grande em termos de você buscar o que fazer. Porque hoje a moçada, os adolescentes fazem o quê? Saem da sala de aula e vão se interagir de uma forma cibernética. Não sei se hoje até pode isso no pátio e tudo mais, mas sempre está ali sobre o celular, aquela coisa tudo mais. Nós não tinha isso, não existia celular, internet também era uma utopia naquele tempo. O que acontece? Nós buscávamos uma interação. E essa interação era conversando, brincando, indo na biblioteca, preenchendo o caderno de perguntas um do outro, que era o modismo na época. Eu vou falar que era o nosso WhatsApp na época, era o nosso Facebook, vamos colocar assim. E eram formas assim onde a gente se desenvolvia nessa interatividade. Mal tinha telefone em casa, quanto mais nessas convergências tecnológicas. Mas isso assim contribuiu muito, Márcia, para que nós ficássemos mais espontâneos até, menos tímidos, mais espontâneos, e fazer uma observação muito legal das escolas da época, e o Serafim França incutia isso na nossa cabeça com muita força, que eram os princípios nas matérias Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, o SPB, e também a questão da ordem, a questão da honra à pátria, como você cantar o hino, como você estabelecer atividades solidárias também, as gincanas que tinham no Serafim e tudo mais. Então era uma preparação holística do cidadão. Sim. O papel da escola preparando o cidadão para ser um bom profissional lá fora e também para fazer jus aos valores que a gente já trazia de casa, como respeito, integridade, honestidade. E eu lembro que tive professores assim, referências que eu jamais vou esquecer, como a própria dona Mercedes Mossi, professora de português, assim, vamos falar, inesquecível, dona Mercedes, a dona Zelinda Aberto, que assim, com punhos de aço, até às vezes assim, com um bom radicalismo, mas elas queriam que você aprendesse. Se esforçavam para o aluno aprender. E eu vejo hoje que eu tenho muitos amigos que estudaram comigo aqui no Serafim, que hoje honram tudo que foi passado no Serafim França.
toda aquela formação foi levada para a sociedade. Ou seja, são bons cidadãos, são destaques na sociedade, são excelentes profissionais, e tudo isso a gente deve também ao Serafim França. Professor Haroldo, muito bem. Na verdade, você já foi sintetizando todas as nossas perguntas, você já sintetizou na sua fala. Eu vou antecipando um pouco. Muito Desculpa bom. até Não, com certeza, muito positivo. Teve algum evento marcante na sua vida escolar no Serafim? Algo que você carrega? Pode ser algo cômico, algo que te marcou na sua vida escolar aqui no Serafim França? Olha, na 6ª série, teve dois fatos, um bom e outro ruim. Pode falar os dois. Tá? Na 6ª série, eu lembro que a professora Lúcia Augusto estava fazendo a sua estreia como professora de educação artística, e eu assim, já despertava muito para a questão de comunicação, publicidade, arte. E eu lembro assim que eu tive uma frustração muito grande, que houve um concurso de cartazes, né? E eu não lembro, era algo assim voltado à saúde, a prevenção da saúde. Eu não lembro se era referente a alguma doença que estava se espalhando na época ali, não sei, mas eu entrei de unhas e dentes, entrei para ganhar, entrei convicto, mas com uma autoconfiança muito grande. E eu lembro que eu nem fui classificado. Isso marcou muito a minha vida, né? Porque eu falei, cartaz, publicidade, isso aí. Eu lembro que o grande campeão da coisa, o grande vencedor, foi hoje, né, um grande profissional que a gente tem na cidade, o Rogério Ballarotti. Que inclusive você vai entrevistar. Vai ser entrevistado, que desenvolveu o melhor cartaz. Eu tive vontade de torcer o pescoço dele, né? A gente estudava junto e tudo mais, tive vontade. E assim foi a grande frustração que eu tive, não obter. Né? Eu chamei a Lúcia para conversar, a professora Lúcia, e eu lembro que eu chorei muito. Chorei. E ela, aquele dia, ela falou uma frase para mim: existe um Haroldo muito melhor dentro de você, e esse Haroldo tem que acordar. Ela falou. Então acorde esse Haroldo, faça melhor e, logicamente, tire o proveito disso. E aquela frase marcou para minha vida. No final das contas, acabou sendo uma motivação também. Isso. E assim, e depois, isso foi na 6ª série. Na 7ª série, quem ministrava essa disciplina era a dona Cleonice Gatti Félix, que no ensejo também era diretora do colégio. Aí teve um outro concurso. Aí você ganhou. É minha hora. É minha hora. Eu fiquei em primeiro lugar no concurso, né? Só que foi um concurso de criação em lendas, né? Desculpe, folclore. E eu caprichei demais. Eu fui já assim externando toda essa parte assim de relações públicas, que também eu já espalhava até um pouco involuntariamente, Márcia, para a moçada, que eu já dava pistas que eu seria do ramo da publicidade. Porque eu ficava com toda essa parte, nos trabalhos, assim, nos conjuntos de obras, eu ficava com toda essa parte. E me marcou muito. Então foram 2 episódios, um assim, vamos dizer, de derrota, outro de vitória, que foram vividos aqui dentro. E isso fica muito amplo até hoje na minha vida, porque a gente vive as derrotas e vitórias todos os dias. Com certeza. Eu sempre peço discernimento para eu aprender com as duas, né? Sempre. Haroldo, e agora, mediante toda essa experiência que você teve, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem? O que você gostaria de falar para os alunos de hoje do Colégio Serafim França? Certo. O Serafim França é uma escola que vai continuar sendo referência pelo seu nível, pela sua capacidade de informar os seus alunos, não só fazer com que esses alunos aprendam aquilo que eles devam aprender, mas sim informar esses alunos e capacitá-los para a vida como um todo. Existe muitas místicas em cima da escola pública, existe até algo assim que eu discordo, né? Se você quer ter um bom embasamento, uma boa capacidade intelectual, você bem sucedido no mercado de trabalho, você tem que procurar alguma coisa na alçada particular e tudo mais. Não. Eu estudei a vida inteira,
A minha preparação foi em escola pública. O Serafim me deu assim, me abriu, porque foi na época da adolescência, me abriu os olhos para um mundo totalmente diferente que eu imaginava, ou seja, passou aquele mundo das brincadeiras, assim, sutilmente para um mundo de realidade e formação profissional. Então, aluno Serafim França, desfrute de tudo que essa escola pode oferecer para você. Faça o melhor. Seja aquele aluno que, além de empenhado no conhecimento, seja aquele aluno que crie referenciais baseado no seu aprendizado de vida e baseado no seu aprendizado didático. Então, o Serafim tem muito a oferecer. Referência, tem muito a oferecer base e também o compreendimento do mundo como realmente ele é. Convergente, evolutivo e também, logicamente, com aquela solidez que você precisa para encarar tudo na sua vida. Então, faça jus a esse nome, Serafim França, referência em ensino de história. Muito obrigada. Haroldo, nós agradecemos a sua valiosa contribuição. Nossa, muito obrigada a você. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado aos professores, diretores, a todos aí. E sempre estamos aí. Abração.